Olá, meu nome é Gustavo Faria, sou engenheiro eletricista, formado em Itajubá, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a abertura do mercado de energia, as modificações, os cenários que estão acontecendo, para a gente poder entender um pouco mais essa grande oportunidade que surgiu no Brasil e como nós podemos desfrutar desse benefício em conjunto. Falando um pouco sobre as modificações e evoluções do mercado de energia no Brasil, a gente consegue entender que aquele fundamento inicial de que você tinha geração de forma remota, depois tinha transmissão, depois distribuição e o consumo de energia, a gente começa a sofrer algumas transformações. A primeira delas é que, com o advento da geração distribuída, esses consumidores passaram a gerar sua própria energia. Então, aquele fluxo natural, geração, transmissão, distribuição e consumo, passou a ficar, de certa forma, um pouco invertido ou diferente, onde os próprios consumidores passaram, em alguns momentos, a consumir energia e, em alguns momentos, fornecer energia pela rede. Então, isso começou a surgir uma certa modificação nessa estrutura inicial do mercado, assim como a necessidade de smart grids, a necessidade de pequenas redes de geração e consumo locais e algumas modificações. Concomitante a esse processo de geração distribuída, nós estamos agora na evolução da questão dos carros elétricos. Os carros elétricos possuem uma bateria bastante significativa que, em função do valor da energia ser diferente em horários diferentes, vai ser muito comum, num futuro muito próximo, a gente ter carros funcionando como baterias, né, ao longo da noite, onde a energia vai ser mais barata, e fornecer energia para a própria residência, quando não utilizado nas ruas, né, para poder alimentar a residência com a energia mais barata, né? E num terceiro momento nós vamos ter a questão do hidrogênio verde, onde nós estamos falando do potencial que o Brasil tem em energia renovável, né, um dos maiores potenciais mundiais, e na próxima década, vamos colocar assim, alguns especialistas já falam que o Brasil tem a capacidade, o potencial de ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde. Então são algumas modificações que a gente vai conversar nesse decorrer aqui desse bate-papo rápido, tá? Para a gente poder entender um pouco mais essas modificações e oportunidades. E dentre essas grandes modificações que eu já citei para vocês, nós estamos diante de uma abertura de mercado que pode significar uma evolução e uma diferença significativa do que nós estamos vivendo hoje. Para que nós possamos fazer uma correlação do que será essa abertura do mercado de energia no Brasil, nós podemos fazer uma relação do que foi a abertura do mercado de telecomunicações também no nosso país, né? Na década de 90, eram só empresas estatais, Telesp, Telebrás, Telemig, etc., que detinham um monopólio do fornecimento das linhas telefônicas. Nessa ocasião, para se conseguir uma linha telefônica, era um tempo extremamente longínquo, era caro, nós estamos falando de uma linha telefônica que custava em torno de R$ 20 mil. Essa linha telefônica muitas vezes era trocada por carros e todas elas compunham uma das linhas no imposto de renda de pessoa física, dado o valor que se tinha no mercado. Até haver a abertura do mercado, onde entraram diversos concorrentes, diversos investimentos no país e fizeram que hoje nós consigamos comprar uma linha telefônica na banca de jornal, na padaria, ou onde quer que seja, com a portabilidade e os benefícios que a concorrência proporciona nesse mercado. Se a gente puder entender um pouco mais o que representa o Brasil no comparativo mundial, quando se fala em abertura do mercado de energia, nós estamos, de certa forma, um tanto quanto atrasados, tá? Nesse mapa mundi que está na tela agora, os países que estão pintados em verde são os países que têm uma liberdade energética superior ao do Brasil, onde eles já podem escolher o seu próprio fornecedor, quais condições de energia quer comprar, qual tipo de energia quer comprar e uma série de outras características. A gente vê no ranking que foi lançado neste ano, um ranking onde tabela, onde apresenta todo o ranking dos países em relação à liberdade energética. O Brasil está em 47ª posição, no ranking de um pouco mais de 50 países do mundo, estando atrás de países como Guatemala, Panamá, Colômbia, Singapura e por aí adiante. Então a gente mostra que, por mais que nós estejamos em evolução, ainda estamos muito atrasados quando se fala em liberdade energética a nível mundial, tá? Hoje, no país, no Brasil, somente 0,03% dos consumidores têm a opção de escolher de quem comprar energia, em qual formato deve ser fornecida essa energia. Porém, por mais que nós estejamos evoluindo na questão de consolidação do mercado livre no país,
Essa abertura não vem de hoje, não aconteceu agora. Ela já existe desde 1995, quando saiu a Lei 9.074, que dava liberdade de algumas empresas extremamente grandes, tá, com demandas contratadas acima de 10 mil kW, pudessem migrar para o Mercado Livre e escolher o seu próprio fornecedor. Bom, de lá para cá houve algumas evoluções, esse mercado veio se abrindo com o passar dos anos de forma paulatina, evoluiu o mercado a nível regulatório e hoje nós estamos diante de um novo divisor de águas, que é a abertura para empresas independentes da demanda contratada. Toda essa evolução do mercado de energia também pode ser percebido nesse gráfico aqui, onde através das pizzas nós mostramos a evolução da energia consumida no mercado livre. Tá? Ele começou aqui, esse gráfico, em 2015 e vem até 2020, onde há um crescimento gradativo da energia comercializada no mercado livre, que está achurado e pintado de vermelho. Em 2020, a gente vê uma grande diferença e vantagem do mercado livre, principalmente na questão de preço da energia. Enquanto no mercado cativo o preço da energia estava 319 megawatt-hora, no mercado livre, no mesmo ano, estava 121, isto é, menos da metade do que custava a energia no mercado regulado. E aqui tem duas informações importantes que a gente vai discutir a partir de agora, que é duas siglas, a ACL e o ACR. O ACL é o ambiente de contratação livre, enquanto o ACR é o ambiente de contratação regulada. Esses dois termos nós vamos utilizar aqui nessa apresentação de uma forma bastante costumeira, bastante corriqueira, e é importante que esteja bem sedimentado, ok? E na semana passada saiu uma notícia bastante interessante junto ao CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde ele diz que, abre aspas, o mercado livre de energia bate recorde de migrações no primeiro semestre de 2023, fecha aspas. Isso quer dizer, tem aumentado gradativamente e tem aumentado significativamente nos últimos anos, nos últimos meses, com um potencial de crescimento ainda muito maior. Além disso, é muito importante observar que dos 100% das empresas, das indústrias que já podem estar dentro do mercado livre, 93% já estão e não voltam atrás do mercado cativo, dadas as vantagens absurdas entre o comparativo dos dois ambientes. E com toda essa evolução e crescimento, o presidente da Abracel, que é a Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia Elétrica, o senhor Rodrigo Ferreira, disse, abre aspas, a abertura do mercado de energia elétrica dará um choque de eficiência na economia maior do que da privatização das empresas de telecomunicações. Isto é, estamos falando de uma abertura que vai representar muito dinheiro na mesa, muitos contratos, muitos negócios que serão fechados nos próximos meses e nos próximos anos. E para ficar um pouco mais claro sobre essa abertura, é importante a gente notar as diferenças existentes entre o ambiente de contratação livre e o ambiente de contratação regulada. Quais são? Aqui a gente começa fazendo uma observação de como é que funciona o mercado de contratação regulada, o ACR. Neste mercado tem diversas fontes de energia, todas elas, tá? Dentre elas solar e eólica, como tradução, e também térmicas com geração a óleo diesel, com geração a carbono, altamente poluentes, fontes como usinas nucleares que correm um risco muito grande da questão de vazamento de urânio, a gente sabe das peculiaridades que essa usina proporciona, e de valores de energia muito mais altos quando comparado aos utilizados no mercado livre. Tá? Todas essas fontes de energia injetam essa energia gerada no Sistema Interligado Nacional, que é o SIN, são transmitidos e distribuídos para os consumidores através das distribuidoras. Tá? É um mercado regulado, onde a ANEEL toma conta de todo esse funcionamento e a definição para os consumidores cativos, que são aqueles que compram energia da concessionária de distribuição, eles não têm opção de escolher de quem comprar e eles são conectados a essas mesmas distribuidoras. As distribuidoras ganham uma concessão regional para poder atuar, da ANEEL, e as tarifas são totalmente reguladas pelo governo, onde cada unidade paga uma fatura e contempla o consumo de energia, contempla a distribuição de energia e a transmissão. É importante salientar que as concessionárias do mercado regulado não ganham dinheiro com a venda de energia. Olha que interessante. As concessionárias ganham dinheiro com a infraestrutura fornecida para que a energia chegue até o consumidor. Então, como é que é feito pela ANEEL? A ANEEL estipula e questiona
a cada uma das concessionárias do Brasil qual que é a energia que eles vão distribuir nos próximos anos. Pegam todos os montantes de energia das diversas distribuidoras regionais, abrem um leilão e esse leilão menor preço ganha. Esse menor preço é repassado integralmente ao consumidor final, onde a distribuidora não ganha dinheiro sobre ele, ganha dinheiro só sobre a concessão, sobre a infraestrutura. Então, se a gente puder fazer um paralelo, é com as concessionárias de rodovia, onde as concessionárias cobram um pedágio para poder manter as rodovias em condições utilizáveis, manter para a segurança da concessionária. É o mesmo que se faz às concessionárias de energia elétrica, onde eles têm que cuidar da infraestrutura para que essa energia chegue com segurança até o consumidor final. Bom, entendendo um pouco mais agora a questão do mercado livre, no ambiente de contratação livre, você não vai enxergar, no caso varejista, mais as fontes poluentes, aquelas fontes termoelétricas, aquelas fontes nucleares. Aqui a comercialização é feita somente por fontes renováveis. A gente fornece geração de energia através de painéis solares, parques eólicos, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas. Todas essas energias geradas por essas fontes limpas também são injetadas no mesmo sistema interligado nacional, também chegam através das distribuidoras nos consumidores e o funcionamento é praticamente o mesmo. O que diferencia nessas duas condições? Primeiro é a fonte que é renovável, não é mais uma fonte suja, e a segunda coisa é que o consumidor pode escolher de quem comprar essa energia. Tá? Isso faz com que a portabilidade aumente a concorrência no mercado e, como consequência, preços mais competitivos. Neste mercado ACL, os consumidores são ditos livres, onde eles podem comprar energia diretamente ou do gerador ou de comercializadoras, como é o caso da Mil Energia. Essa energia é celebrada através de contratos bilaterais e registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com a regulação da ANEEL. A unidade consumidora receberá duas faturas. Neste caso, uma fatura pela infraestrutura fornecida pela concessionária local para que essa energia chegue até o consumidor e outra fatura da Mil Energia, onde esta fornecerá energia para que seja entregue ao consumidor. O somatório dessas duas faturas dentro do mercado livre, consegue-se um desconto garantido em torno de 10, 15, 20, 25%, 30% em alguns casos. Essas diferenças existem em função dos preços das concessionárias serem diferentes em cada estado do Brasil. Tá? Mas são descontos garantidos em contrato, registrados, regulamentados, todos dentro da lei, onde se consegue gerar uma economia substancial ao consumidor final. E para a gente consolidar essas diferenças entre os dois ambientes, aqui tem algumas vantagens do mercado livre de energia. A primeira delas é a questão do empoderamento do consumidor, que gera mais competitividade e ele pode escolher livremente de quem escolher. Depois você tem a maior previsibilidade dos custos, que consegue ficar dentro de faixas mais controladas e você poder estimar investimentos, crescimentos, uma série de outros fatores dentro da sua empresa, assim como o desconto garantido. Você consegue garantir um desconto em comparação ao que você pagaria no mercado cativo. E diante de todas essas vantagens, nós temos uma grande notícia para vocês. O Ministério de Minas e Energia lançou a portaria 50, que dá o direito de qualquer empresa conectar no grupo A, isto é, em alta tensão ou média tensão, poder usufruir de todos esses benefícios do mercado livre sem investimento. Investimento é irrisório quando há. Na maior parte dos casos não há investimento algum e a pessoa consegue ter esses descontos imediatamente. Sem instalação de painéis solares, sem nenhuma modificação na cabine de entrada do teu cliente e a economia é na veia, é direto na conta do cliente. E diante dessas modificações no setor elétrico, diante dessa oportunidade, diante da abertura do mercado, dessas novas oportunidades, com essa portaria 50, segundo os dados da CCE, haverá a possibilidade de 100 mil novas empresas no Brasil usufruir desse desconto garantido em contrato, desse desconto sem investimento, o que é muito benéfico para todas essas empresas. Por quê? Porque você ter uma economia hoje é muito significativo num mercado tão competitivo e onde os concorrentes já estão usufruindo dessa possibilidade. Então, essa oportunidade se abre para que nós possamos ganhar dinheiro juntos. De que maneira? Nós vamos apresentar agora um modelo de negócio da Mil Energia, onde nós podemos, em conjunto, ganhar de uma forma bastante sistemática, bastante recorrente, um volume de dinheiro bastante interessante,
nessa oportunidade que a gente vai apresentar a partir de agora. Falando um pouco mais dessa oportunidade, o que nós estamos oferecendo é o seguinte: uma economia de até 25% de energia elétrica na conta do cliente, sem investimento, onde ele poderá usufruir de todos os benefícios, com toda a parte técnica sendo desenvolvida pela Mil Energia. A Mil Energia tem uma composição técnica bastante diferenciada, com profissionais com mais de 25 anos de experiência no mercado livre, com mestres, doutores e pessoas com mais alta conhecimento técnico da área, tá? Para você ter uma ideia, a Mil Energia conta com um dos 5 primeiros traders de energia do Brasil, que é o senhor Vicente Ferreira. Nós contamos também com um dos diretores, que ele é um dos diretores fundadores da BBCE, que é a Bolsa de Negociação de Energia do Brasil, e uma expertise muito profunda. Então nós vamos dar todo o suporte através de treinamentos gratuitos para vocês em fases posteriores, onde vocês vão ter conhecimento, instruções necessárias para que vocês cheguem nesses potenciais clientes que está se abrindo agora com a Portaria 50. São eles: pequenas empresas, postos de gasolina, condomínios, academias, fábricas de gelo e diversas outras empresas que estão hoje podem usufruir desse benefício da economia garantida, tá? Junto com a Mil Energia. Dentro dessa oportunidade, vocês vão ver que a gente precisa passar por algumas etapas básicas, tá? Para se conseguir ser comissionado. Os descontos para a gente obter esse desconto garantido é muito simples. A primeira deles é a prospecção de possíveis empresas habilitadas. Então a gente tem um treinamento específico sobre isso, sobre prospecção de clientes. É a gente ir primeiro nas empresas que nós já trabalhamos, ou nosso ciclo de amizade, nas empresas de conhecidos nossos, para que nós podemos ver se eles, fazer uma lista para poder contactá-los no momento seguinte, tá? Depois a gente vem para a questão do envio da conta. A gente vai entrar em contato com essas empresas prospectadas e a gente vai solicitar uma conta de energia, a última conta, para que nós possamos fazer, junto com a nossa equipe técnica da Bill, um estudo de viabilidade. Depois disso, a gente vai fazer uma apresentação em conjunto com vocês, tá? Para que nós possamos passar para o cliente as informações necessárias sobre esse desconto garantido. Posteriormente, nossa equipe jurídica elabora os contratos a serem assinados e sobem para plataformas digitais, e a partir daí, depois de assinado, você começa a ganhar comissão de forma recorrente. Então, são algumas etapas básicas que nós damos todas as instruções, toda a nossa equipe técnica, jurídica e etc. dá todo o suporte para vocês, para que vocês tenham sucesso junto com a Mil Energia. E depois de vocês prospectarem e fazer essa lista, ao abordar o cliente para se conseguir uma conta de energia, a gente sugere uma abordagem. Essa abordagem é muito simples. A gente faz 3 perguntas básicas que fazem com que o potencial cliente mande uma conta de energia para a gente. Isso aí já foi testado, validado e implantado dentro da Mil Energia, tá? As perguntas são as seguintes. A primeira coisa: você está sabendo dos benefícios que foi dado para algumas empresas receberem até 25% de economia na conta de energia? Aí a pessoa fica pensando, tentando entender do que está falando. Aí você complementa: mas infelizmente, somente algumas empresas estão habilitadas para receber este benefício. Você já verificou se a sua empresa se enquadra? Aí a pessoa fica realmente com uma pulga atrás da orelha, tentando entender: será que só eu não estou utilizando esse benefício? Como é que funciona? Aí você fala: não se preocupa. Se você quiser, eu posso verificar junto à minha equipe técnica se a sua empresa está apta a obter esse benefício. Você consegue enviar para mim uma conta de energia? Bastando isso, eu sem compromisso faço o estudo dessa viabilidade e quanto você tem direito a receber de desconto na sua fatura de energia. Como nós já comentamos, essa é a parte mais difícil. Este é o ponto principal para você ter sucesso, que é conseguir a conta de energia. Depois disso, nós fazemos todo o processo, ok? Nós vamos falar mais sobre cada um desses processos que nós fazemos e treinamos vocês nas próximas fases. Vamos falar agora de uma parte interessante, a questão do comissionamento. Como é que funciona o comissionamento? Nós, na Mil Energia, pagamos o maior comissionamento disparado dentre as comercializadoras. Nós entendemos que esse bolo tem que ser dividido de forma equânime, de forma justa para cada parte, tá? E a gente paga uma comissão que varia em função do desconto que é dado para o cliente. Então, quer dizer, quanto maior o desconto que se dá ao cliente, menor é a comissão que nós pagamos a vocês, parceiros comerciais. E quanto menor o desconto que se dá ao cliente, maior a comissão que nós pagamos aos nossos parceiros comerciais. Normalmente o valor mais indicado é em torno de 25%, que é uma baita economia, né? A gente com desconto de 25%, nós conseguimos pagar para vocês
3,5% em relação à conta cheia do cliente, isto é, envolvendo a fatura da bioenergia e a fatura da concessionária que ele atualmente está conectado. Além dessa comissão ser mais do que o dobro da segunda casa que mais paga a comissão dentre as comercializadoras, a gente tem alguns outros diferenciais. A primeira delas é que nós antecipamos comissões futuras para que vocês conseguem receber logo depois que assinam o contrato. Outra coisa é que essa comissão é calculada em cima da fatura cheia. Nós pagamos comissão em cima de impostos, por exemplo, que são muito significativos, né? E a recorrência, isto é, vocês recebem não só por uma venda, vocês recebem ao longo de todo um contrato de forma mensal, tá? Isso é um grande diferencial também que nós oferecemos. E quando nós falamos dessa questão da antecipação, na hora que nós assinamos o contrato, tem toda uma burocracia para ser feita por conta da bioenergia. Nosso corpo jurídico, nosso corpo técnico vai ter que dar entrada na ANEEL, entrada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, fazer uma carta de denúncia junto à concessionária, dizendo que eles não vão mais comprar energia junto à concessionária. Então, todo esse entrelace burocrático leva em torno de 6 meses, mais ou menos. E vocês antecipam uma comissão no momento da fechadura do contrato, nós antecipamos para vocês, e quando nós começarmos a faturar ao cliente, isto é, começarmos a ganhar dinheiro também, nós pagamos no primeiro mês 5 comissões para vocês. No segundo mês pagamos 2,5 comissões e no terceiro mês 1,5 comissão. A partir do quarto mês passa a ser uma comissão e essas 7 comissões antecipadas nós tiramos do final do contrato, as 7 últimas parcelas que vocês receberiam. Isso sem desconto algum, tá? Integral. Então, isso é uma baita vantagem dessa antecipação para vocês estarem conosco ganhando dinheiro desde cedo. Então, só para vocês terem uma ideia do que isso representa em termos de valores, né? Nós estamos falando do grupo A dessa empresa, são contas um pouco acima de 10 mil reais, tá? São contas baixas que, quando a gente faz uma simulação, uma conta média de 20 mil reais, que é uma conta baixa, tá? Recebemos contas de 85 mil, de 120 mil reais para fazer análise, mas uma conta baixa de 20 mil reais, para um contrato de 5 anos, que é um período razoável de contrato, tá? A comissão é de R$ 31.675. Vou repetir, para uma única conta, onde o nosso corpo técnico jurídico vai fazer todo o serviço junto com vocês, nós pagamos uma comissão de R$ 31.675. Além dessa comissão, nós temos os bônus, que são pagos de forma anuais, tá? Todo contrato tem um montante de energia que é comercializado, que esse montante de energia tem 3 fatores multiplicadores para poder definir o bônus, que são: o primeiro deles é o nível de desconto que foi dado para o cliente. Quanto maior o desconto, menor o fator multiplicador. O segundo fator multiplicador é em relação à vigência do contrato. Quanto mais longo o contrato, maior o fator multiplicador. E o terceiro fator multiplicador é a média de novos contratos colocados pelo parceiro comercial. Aquele parceiro que mais coloca contratos de forma recorrente tem uma bonificação maior, um fator multiplicador maior. Então isso faz com que se junte pontos acumulados ao longo de um ano e no final do ano você pode trocar por eletrodomésticos, por celular, por televisão, por viagens e etc. É importante citar também que toda vez que você indica um parceiro comercial para 1.000, este parceiro comercial, todos os bônus que ele ganhar, você tem direito a 50% dos bônus dele, tá? Então isso vai acumulando para você, não se tratando de uma pirâmide, não é o cara que indicou, trouxe outro, você vai ganhar em cima do outro cara, não é isso, tá? Não envolve investimento financeiro, não tem nada de pirâmide nesse sistema. É só uma questão de bonificação, onde a gente pode pontuar e bonificar melhores todos nós. Bom, e se tudo isso que nós falamos parece interessante para você, faz sentido, você tem interesse em ser treinado por nós, em passar por outras fases de aprimoramento para a gente poder entrar juntos nesse mercado livre de energia, por favor, eu gostaria que você fizesse parte desse nosso time, tá? Onde nós vamos fazer todo o treinamento necessário para você, começando agora na próxima fase, que é a fase 2, onde você vai ter várias instruções nossas. Depois nós vamos pegar essa conta de energia que vocês serão treinados na fase 2. Vamos receber essa fase para poder fazer todo o estudo de viabilidade com o nosso corpo técnico extremamente experiente, tá? Depois, numa fase 4, nós vamos poder apresentar para vocês, junto com o cliente, apresentar ao cliente junto com vocês todo esse estudo de viabilidade que foi feito, tá? Para na fase 5, o nosso jurídico subir esse contrato para a fase 6, você passar a ser
comissionado. Então é um trabalho conjunto, é um trabalho em equipe, onde nós todos podemos ganhar juntos. Juntos somos mais fortes.